Vamos começar pelo Mantuan. Mantuan é oferecido ao Corinthians. É um nome que me agrada e me agrada muito. Eu sempre achei o Mantuan muito bom jogador. E ele deve estar mais maduro, mais experiente. E ainda ele tem só 23 anos. Eu vou trazer os detalhes de tudo isso, mas primeiro eu queria dizer uma coisa para vocês. O Mantuan, ele seria interessante, primeiro, o amigo aí que fez o comentário foi muito bem. Ele é um cara que ataca espaços, quer dizer, pode até ser um substituto do Yuri Alberto, caso o Yuri Alberto vá para a seleção brasileira, por exemplo. O Yuri Alberto, cara, certeza que ele tem. Ele é jogador que tem lobby para a seleção, entendeu? Bom moço, bonitinho, fazedor de gols, merece. O Mantuan pode fazer essa função. O Mantuan também pode fazer a função do Carrilho, foi muito bem um amigo. E lateral direito eu já acho meio forçado, não curto muito a ideia. Dá para fazer a função de um ala, de um lateral, já não curto muito a ideia. E, enfim, ele pode jogar também na ponta do Losango, no lugar do Garro. São várias funções que o Mantuan pode fazer. E uma das coisas que mais me agrada é que ele reduz a faixa etária do meio para frente. Que a nossa faixa etária do meio para frente, ela não é baixa. Porque a gente tem José Martínez acima de 30, Carrilho acima de 30. Hoje o Bidon é o titular e melhorou, mas era o Alex Santana, acima de 30. O Charles eu acho que é acima de 30. O Garro não é acima de 30, mas o Memphis, acima de 30. Coronados, a opção, acima de 30. Yuri não é. Então, assim, você tem não sei se eu esqueci alguém mais. Romero, acima de 30. Pedro Henrique, acima de 30. Então, esse time do Corinthians, ele tem, e isso vocês podem ir guardando. Isso vocês podem ir guardando, tem prazo de validade. Esse time do Corinthians é para ser campeão em 2025, porque 2026 vai precisar, né, de uma reformulação, digo geral, mas uma atualização com jogadores mais jovens. E o Mantuan me agrada exatamente por isso. Por quê? Porque é um jogador de 23 anos, velho. Ele pode trazer um gás a mais, reduz a faixa etária do time e tem muita qualidade. Então, é um jogador que realmente me agrada. Eu gosto da ideia de ter Mantuan no Corinthians. São mantuões de exemplos aí. O Charles tem 28, né? Eu coloquei acima de 30. Desculpa, o Charles tem 28. Coloquei acima de 30 porque eu já acho ele velhinho. O Mantuan tem 23 anos. Nesta temporada, 25 jogos, 3 gols e 4 assistências. Titular em 14 jogos. Então, 25 jogos, ele jogou 25, foi titular em 14, tem 3 gols e 4 assistências. Bons números, vamos falar a verdade. Para o Zenit, temporada passada foram 36 jogos, 4 gols e 3 assistências. Desses 36, ele foi titular em 22. E a primeira temporada dele pelo Zenit foi a melhor em números. 28 jogos, 6 gols e 4 assistências. Então, assim, e foi titular poucas vezes, o nosso querido Mantuan. Então, são 28 jogos, 6 gols e 4 assistências. A verdade, ele tem contrato até junho de 2027. O valor de mercado dele está avaliado em 2,5 milhões de euros. Eu duvido que o Zenit libere ele por 2,5 milhões de euros. Os caras lá não dão ponto sem nó, velho. Eu achei que são bons números. Alguém falou que os números aí são ruins, mas eu não achei não. Achei que são bons números para um jogador que nem é titular, né? Ele não é super titular lá, o nosso querido Mantuan. Então, assim, eu acho uma contratação interessante. Mas agora, né, trazendo aí informações para vocês, o Corinthians ainda não se manifestou, não respondeu ainda os seus representantes, que são do elenco, se o Corinthians deseja ou não contar com o Mantuan para a temporada, né, 2025. Quem sabe um empréstimo, quem sabe uma compra. Eu acho que o empréstimo seria a melhor coisa. O Flávio Abreu, sabe, não, sou seu fã, mas os números não são bons, na minha opinião. Cara, ele não é um centroavante, né, Flávio? Entendeu? Será que eu tô muito bonzinho, velho? Será que eu tô muito bonzinho?
Que eu sou o reclame aqui, né? Não sei por que eu não tô reclamando. Nossa, não é titular no Zenit, no Forte Zenit. Se fosse titular no Zenit, gente, se ele fosse titular no Zenit, ele não estaria pensando em voltar, entendeu? Ele estaria sendo vendido para um outro clube da Europa. Então, assim, é oportunidade de mercado. Um cara que foi oferecido, não tô nem, e o Corinthians até agora não tem culpa de nada, né? Porque ele foi oferecido. Não quer dizer que o Corinthians vai contratá-lo. O Corinthians nem se manifestou ainda, entendeu? O Corinthians nem se manifestou. Então a gente tem que esperar. O Mantuan, para mim, seria um reforço muito bom. Eu não estou falando um cara que vai chegar para ser titular, pô, mas é um menino de 23 anos que poderia ajudar muito. Ele tem contato com o elenco do Corinthians, já está entrosadinho com o elenco, né? Enfim, é um cara que tá pedindo até para o pessoal fazer um lobby lá. Ele foi oferecido para o Bahia também, tá? Inclusive, a informação de um rapaz lá, deixa eu até dar o crédito para ele, o Rodrigo que me mandou isso. Caio Leoni, tá? Da Rádio Sociedade, deve ser lá de Bahia, né? Um abraço aí pro Caio. Ele foi oferecido para o Bahia também. Não sei se o Rogério Ceni vai se interessar, eu acho que sim. É um jogador que pode, né, acrescentar. Notícia sobre o Gabigol, né? O Gabigol, ele exige um parceiro de ataque para ele. Por isso que ele não fechou com o Santos ainda. Isso é uma informação do Santos que eu consegui, tá? Ele só não fechou com o Santos ainda porque quer ver o time que o Santos vai montar. E o Santos está devagar ainda, não contratou nenhum outro centroavante, nenhum outro atacante de lado, nada. Aí ele está dando uma segurada. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele realmente está querendo um time forte para o ano que vem. Cara, não tenho nada de negociação reaberta com o Gabigol, né? O Gabriel com o Corinthians. Mas acho que ontem ficou claro no Podpah que se o Corinthians chegar agora, tá facinho, né? Tá facinho, entendeu? Chegou no chavequinho, leva o Gabigol. Tá bem fácil. Para mim não fica claro isso. Enfim, falamos muito já sobre o Gabigol. Nem sei se vocês querem falar sobre esse assunto. Gabigol, para mim, ele, cara, faz parte do mercado. Se ele tivesse voando, eu acho que o Corinthians poderia ir para cima. Eu também não sou radical. Tipo, ele ignorou o Corinthians no início do ano. O Corinthians deu para ele o que o Flamengo não quis dar. O Corinthians deu para ele o que ele pediu para o Flamengo e que o Flamengo não deu. O Corinthians fechou com o Flamengo fechou com o Corinthians. Enfim, tudo. Mas ele não quis o Corinthians. Ele não quis. Agora chega no final do ano, Corinthians com Memphis, 9 vitórias consecutivas, se classifica de uma forma assim esplendorosa para a Libertadores da América 25. Ele quer o Corinthians. Ele quer, agora ele quer. Eu dispensaria ele nessa circunstância. É claro que se a gente não tivesse o Yuri Alberto ou o Memphis Depay, eu também não seria radical. Porque também como um bom servo de Deus, né? Que eu luto para ser bom, né? Tão difícil ser bom nessa vida. Eu perdoaria fácil, entendeu? Para mim, eu não tenho problema com perdão. Pediu perdão para mim, a conta tá zerada. Acho que o ser humano podia pensar um pouco mais nisso. Então, perdoaria o Roger Guedes, perdoaria o Gabigol, perdoaria o Cássio, perdoou todo mundo. Essa é a situação. Vamos falar do Roger Guedes? Vamos falar do Roger Guedes, que é importante. Corinthians é avisado. O Roger Guedes avisa Corinthians sobre o Fla. Eu queria falar sobre isso com vocês. Por quê? Todo mundo sabe que o novo presidente do Flamengo quer contratar o Roger Guedes, né? Que o Roger Guedes seja a cereja do bolo do Flamengo para a temporada 2025. O Pitombeira, claro, está muito interessado nesse negócio. Por quê? Porque quando o Roger Guedes sai do Flamengo para ir para o Catar, o Pitombeira ganha a sua bela porcentagem. Se o Roger Guedes sai do Catar para voltar para o Brasil, Flamengo ou Corinthians, ou qualquer outro clube, o Pitombeira ganha de novo a sua porcentagem. Então, para o agente, é sempre uma boa transferência. Às vezes mais do que para o jogador, entendeu? Mais do que para o jogador.
O Pitombeira avisou o Corinthians, o Augusto, eles têm uma ótima relação. Falou, ó, o Flamengo já entrou em contato com a gente, já fez contato com o Al Rayyan, queria avisar vocês, até por questão de respeito, né, de consideração. Se vocês quiserem, não tem leilão, mas, enfim, é um aviso. Agora fica a questão. Eu não tenho informação que o Corinthians se mexeu depois desse interesse do Flamengo, depois do Flamengo já se mexer e entrar em contato com a turma do Roger Guedes, tá? E com, inclusive, o Al Rayyan, pela ótima relação do Pitombeira com o Augusto, né? Essa relação melhorou muito depois que o Augusto decidiu admitir em público que a culpa foi dele, no caso o Lucas Veríssimo, foi dele Augusto, tá? Dele Corinthians. A relação com eles é ótima. Depois quase ruiu, né, na questão Carille, mas continua boa. Mas negócios são negócios, né? Igual um dirigente do Santos que eu conversei hoje, eu falei, mas o Augusto aí não tem uma boa relação com vocês? Não daria para negociar o Soteldo pela boa relação com o Augusto? E uma fonte do Santos me disse o seguinte: Samir, amigos, ele falou, você conhece, né? Negócios à parte. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se o Flamengo oferecer mais, o Al Rayyan aceitar, deve ter uma multa lá, não deve ser barato, o Roger Guedes pode ser jogador do Flamengo. Pode dar trabalho lá, como disse o malandro aí de Santos, corintiano, que está sempre aí com a gente. O Roger Guedes pode ter problema de relacionamento lá. Assim, eu não entraria muito nessa aí de Roger Guedes, porque primeiro que eu não acho que é um jogador que tem hoje um perfil para jogar nesse time do Corinthians. Ele é muito bom, fazedor de gols. Ele também ataca o espaço. Ele ataca o espaço, o Roger Guedes. Vamos dizer que não? Ele recebe bola em velocidade, cai para dentro, fominha. Agora, o Memphis e ele... O Memphis ia sentir falta do Yuri Alberto. Vamos supor, sai o Yuri Alberto e vem o Roger Guedes. Cara, pela característica do Memphis, inteligente como o Memphis é, fora de campo, um cara super acima da média. Falei desde a coletiva de apresentação dele. Quando ele... a relação, ele já ia sentir o Roger Guedes marrento, não ia tocar a bola para ele em campo. Meu irmão, acho que, entendeu? Ia dar BO, velho. E eu não traria o Guedes, tá? O Guedes, ele realmente, como diz o Rafael, ele gosta de ser estrela. Guedes é problemático demais, né? Vocês estão falando. Eu digo, isso é suposição. Sobre o Soteldo. O Soteldo é mais caro para o Corinthians. É uma coisa para o Corinthians também ficar mais ligeiro no mercado. Isso, ó, vou falar um negócio para vocês, hein? Isso foi um dirigente do Santos que me falou hoje. Que o Soteldo para o Corinthians só negocia se for algo fenomenal. E que o Grêmio parece que vai comprar. E o que eu entendi nas entrelinhas, não, e nas entrelinhas não, porque antes tá a mensagem aqui, ele deixou claro. Marcelo não negocia com o Corinthians, um jogador do nível do Soteldo. E depois, na sequência, só se for algo fenomenal. Eu já tinha avisado vocês em relação ao Marcelo sobre isso. Isso é bom para o Corinthians aprender, porque o Corinthians, não faz muito tempo, o Corinthians emprestou o Luan para o Santos. Cara, o Luan poderia ter dado certo lá. O Corinthians emprestou o Luan para o Santos pagando 750 mil por mês do salário dele. O Santos pagou só 50 mil. Uma vergonha. Um valor simbólico. Agora, quando o Corinthians quer o Soteldo, para o Corinthians é mais caro no Santos. Eu falo para vocês há muito tempo que o santista não gosta do corintiano. Não adianta. E por isso que o Marcelo Teixeira não alivia em nenhum. Aliás, o Marcelo já não quis negociar o Soteldo com o Corinthians no início do ano e quis negociar e negociou com o Grêmio.